Uma vez por mês eu preciso parar tudo que eu tô fazendo e deletar 1000 arquivos porque meu computador simplesmente trava. Então eu decidi gravar esse vídeo para finalmente parar de procrastinar e organizar todo o sistema aqui. O objetivo hoje é diminuir as distrações e a improdutividade. Para isso eu vou utilizar 3 ferramentas: o Notion, o app Lembretes da Apple e também o aplicativo Clean My Mac. O vídeo tem capítulos para você poder assistir o que mais lhe interessa, mas é claro que eu te aconselho ver ele até o final para entender como cada etapa se conecta à outra e tirar mais insights para sua organização pessoal ou profissional. E se tu, como eu, trabalha de casa, sabe o quanto a organização do nosso espaço pode fazer diferença na nossa produtividade. Então a primeira etapa vai ser organizar o meu espaço físico, que no caso é o meu escritório de home office. Ele tá um pouquinho caótico, eu vou colocar um pomodoro ali de 25 minutos, que eu acho que vai dar tempo de eu organizar tudo. Vou aproveitar esse momento para mostrar uma das minhas melhores compras de 2024, que organiza meus hobbies. Gente, eu tenho alguns hobbies manuais e daí aqui eu organizo todos eles nesse carrinho de manicure. Eu comprei no Mercado Livre, deve ter sido uns 70 reais. Não montei ele muito bem, mas organiza tudo que eu preciso organizar. Deixa aqui canetas, tesoura. E aqui eu tenho algumas caixinhas que eu usei pra dar uns enfeites de Natal que eu fiz de presente para os meus amigos. Eu tenho pincel, tem lixa, papel celofane, tudo que eu preciso tem aqui nesse carrinho. Inclusive, daí eu tenho aqui tinta acrílica, verniz, tá tudo aqui que eu preciso pra desenvolver qualquer um dos meus hobbies. Que no caso é mais alguma coisa de pintura ou fazer cerâmica fria. A cerâmica fria daí eu deixo guardada ela na geladeira, porque se eu deixo fora, eu acho que ela seca muito fácil. Que é uma boa dica se tu tem diversos hobbies manuais ou inclusive quer esconder um pouco da tua bagunça. Eu acho que um carrinho de manicure facilita bastante. Eu deixo ele aqui e daí ele só fica essa parte preta pra fora, assim. E é muito prático, porque quando eu faço alguma coisa de hobby, eu consigo simplesmente levar o carrinho e tá tudo organizado aqui. Eu não preciso ficar daí indo, voltando, ou no final do dia daí tá tudo desorganizado. Adoro essa compra. Sério, 70 reais muito bem gastos. Agora que o escritório já tá organizado, eu vou organizar os arquivos no meu computador. Primeira coisa que eu vou fazer para me auxiliar nesse processo é rodar o Clean My Mac. Inclusive, se tu tem um Mac, eu indico que tu baixe esse programa. Eu baixei por indicação e ele facilita bastante essa parte de deletar arquivos, ver o que tá duplicado, downloads que tu não precisa mais. Eu vou deixar um link na descrição para te achar mais fácil o programa. Quando tu abre o programa, tem esse botão Analisar e ele já começa a analisar o teu computador inteiro, buscando coisas que precisam ir fora, precisa deletar ou até ameaças de vírus. É um processo que é bem rapidinho, claro que não tão rápido quanto eu mostrei. A única coisa é que a partir disso eu acabo fazendo uma análise do que eu realmente quero deletar ou não. Porque às vezes tem alguns arquivos aqui que eu não quero deletar e ele tá colocando como se fossem arquivos duplicados. Então te indico fazer isso também e depois executar. Já economiza muito tempo do que fazer algo manual. E mesmo com essa ajuda, meu trabalho manual demorou muito tempo. Eu precisei revisar todos os meus downloads para daí subir esses arquivos pro Drive. Até um chimarrão aqui para finalizar essa parte de arquivos, eu acho muito chato. Eu já tô há horas fazendo isso. Eu, inclusive, não vou conseguir finalizar agora, porque eu ainda estou subindo mais 9.600 arquivos, que são arquivos referentes à metade, assim, do ano passado pro final, de projetos que eu desenvolvi. Eu trabalho com design de marcas, então tem bastante arquivo pesado que eu preciso subir pra liberar meu computador. Já liberei até agora, principalmente com o Clean My Mac, que ajudou bastante ali,
mais ou menos uns 60 GB do meu Note. Tá rodando muito melhor, tenho certeza que vai parar de travar algumas coisas que tava rolando antes. E agora, enquanto isso tudo salve do Drive, eu quero mostrar como que funciona a parte positiva da minha organização, que é a organização, o gerenciamento assim de projetos, da minha agenda. Hoje eu faço estudo pelo Notion e lembretes da Apple. Eu uso o Notion, gente, já faz mais de 5 anos, porque foi antes da pandemia que eu comecei a usar o Notion. E eu fazia uns templates um pouco mais assim, aesthetic, colocava algo muito de cor, tudo. Hoje o meu template ele é muito mais simples, básico, mas muito funcional e mais automatizado, que era algo que eu não fazia tanto e ano passado eu comecei a fazer e faz toda a diferença no dia a dia ter algo mais automatizado. Então eu vou mostrar aqui a minha organização a partir de um template. Claro, né, para não ter as minhas informações pessoais aqui. E daí, inclusive, eu vou disponibilizar o link desse template que eu criei aqui na descrição do vídeo. Eu indico muito o Notion, eu gosto bastante dele, principalmente para as pessoas que são um pouco assim, gostam de ter uma estética bonita nas coisas, mas ao mesmo tempo priorizam ter tudo em um local só. Então eu organizo absolutamente tudo. Eu tenho uma página, inclusive, de viagens, de receitas, tudo eu tenho dentro do meu Notion. Eu já tô aqui com o template aberto, ele é organizado por tarefas. Então, eu primeiro tenho aqui a parte de tarefas atrasadas. Então, é qualquer tarefa antes do dia de hoje que não foi completa. Todas essas tabelas que a gente tem aqui, elas são a mesma, elas estão conectadas. Inclusive, aqui, por fim, eu tenho uma visão que é de todas as tarefas que tem, independente da data, se estão atrasadas ou se estão na data correta ou vai estar por vir. A gente pode, inclusive, adicionar outros tipos de visão, mas isso fica muito de acordo com o que tu achar melhor pro teu dia a dia. Mas o que eu acho muito útil desse template aqui é eu entrar todos os dias e eu conseguir visualizar o que eu preciso priorizar. Então, óbvio que tarefas atrasadas são um ponto de prioridade e as tarefas de hoje também. Eu super poderia ter colocado um campo aqui, atrasado, prioridade 1, prioridade alta. Agora, o que é muito importante de saber é que cada tarefa tá atrelado a alguma área da vida. No meu caso, é atrelado a pontos pessoais, a parte do meu negócio, a parte de projetos específicos, clientes específicos. Então, eu gosto de colocar exatamente isso aqui. Tem a parte de criação de conteúdo, que no meu caso, na minha, eu coloco específico de YouTube. A parte aqui de pessoal. A parte que é um archive, que no caso é algo antigo, né, o arquivo. E a gente tem a parte de trabalho em geral. Então, se você trabalha, inclusive na CLT, pode simplesmente colocar trabalho ali, não precisa colocar projetos específicos. Pra mim, faz total sentido eu ter projetos específicos aqui. Aqui, no caso, como que a gente adiciona algo a mais, né? Como que eu adiciono uma tarefa a mais? Simplesmente eu crio uma nova página. Cada tarefa que eu tô criando, na verdade, eu tô criando uma nova página. Gosto muito disso, porque eu posso fazer anotações dentro de cada uma dessas tarefas. Mas nem todas elas eu vou precisar fazer isso. Então aqui, por exemplo, se eu preciso adicionar algo novo para amanhã, editar vídeo do YouTube. Vou colocar aqui a data, então vou colocar para amanhã. Vocês vão ver que isso não vai aparecer na tarefa de hoje, vai aparecer só aqui embaixo. E vai faltar essa lacuna da área. Nessa parte aqui, que eu vou colocar aqui, isso é voltado para a criação de conteúdo. Eu também posso adicionar que é voltado ao meu trabalho. Então, a gente tem 2 pontos aqui. E, como eu comentei, dá para adicionar informações dentro dessa tarefa. Então, aqui mesmo eu posso adicionar o que eu preciso fazer. Cortes, eu posso colocar aqui, adicionar música. Claro que isso eu posso deixar nesse formato aqui, ou posso deixar num formato também de to-do, por exemplo. E daí eu posso dar o check em relação a isso. É bem específico de acordo com o teu uso. Normalmente eu acabo não utilizando muito as anotações nesse momento aqui, mas muito mais dentro dos projetos. Então, com clientes é o que eu utilizo bastante dentro da página deles. E como funciona então cada uma dessas páginas, né? Entrando nessa página aqui de criação de conteúdo, a gente pode expandir essa página e dentro dela a gente vai ter aqui as especificações da criação de conteúdo. Ideia de conteúdo, para criar uma nova ideia de conteúdo é simplesmente colocar aqui também. Então, vlog de organização, que no caso é esse aqui. A gente pode colocar que vai ser postado apenas no YouTube. E daí aqui tem o tipo, né? Pode ser vídeo longo, vídeo curto, porque poderia ser shorts, algo do tipo, vídeo longo. Qual vai ser a data de postagem? Então, dá para incluir, inclusive, o horário que tu gostaria de postar. E aqui dá para colocar a parte de progresso. Eu tô na parte de postagem, da produção, do script, da ideação. Dá para adicionar também outras etapas. Então, aqui eu poderia colocar que eu tô na parte da gravação. Então, eu só adiciono gravação e posso alterar isso. Vai muito de acordo com a tua necessidade, né? Então, aqui depois também coloquei um calendário para eu conseguir visualizar mais essa parte da criação de conteúdo, de quando que as coisas foram
postadas, né? Voltando para a parte do dashboard, então a parte da home aqui, depois dessa parte de criação de conteúdo, tem as etapas de clientes. Como que eu gosto de organizar cada cliente? Eu gosto de escrever muito na página, mas além disso eu gosto de ter todas as tarefas que são relacionadas a esse projeto aqui. Então eu só clico em New Page e dele já vai aparecer todas as tarefas que eu tenho voltadas para esse cliente em específico novo. Então aqui eu posso colocar mais tarefas em relação a isso. Apresentação. Voltando para a parte inicial, outra especificidade que eu gosto muito de ter aqui é simplesmente toda vez que eu der o check, a tarefa atrasada ela some. As tarefas do dia ficam um pouco diferente. Eu gosto que elas apareçam aqui o percentual de tarefas que eu já finalizei do dia. Então aqui eu dou o check e ele aparece. Para que daí eu chegue no 100%, tenha aquela satisfação com aquilo. Mas nas tarefas atrasadas eu prefiro que elas sumam e a gente não tenha tanta tarefa aqui aparecendo. Depois eu tenho as tarefas da semana e depois mais para baixo a gente tem todas as tarefas. O que eu gosto muito desse template é exatamente aquilo que eu comentei com vocês, que ele é simples, não tem um monte de coisa acontecendo. Eu não gosto quando tem um monte de informação dentro da minha página do Notion. A ideia é que isso seja simples, para que eu consiga entrar, ter menos distração, saber o que eu preciso fazer naquele dia. E como que eu faço essa organização, né? Normalmente eu simplesmente vou colocando o que eu preciso fazer. Outra das áreas que eu acho bem interessante de mostrar aqui é a área do pessoal. Então aqui dentro da área do pessoal, eu gosto de ter algumas outras páginas aqui dentro. Essas páginas elas não estão com nada dentro delas, vocês podem desenvolver aí, mas páginas de receita, página de viagem, página de hábito, eu deixo tudo aqui dentro da página do pessoal, mas não são tarefas. Claro que eu posso adicionar tarefas em cada um desses, mas não é algo que eu adiciono. Então eu prefiro que a área inicial ela fique super simples e daí na minha página do pessoal, que daí eu posso colocar a quantidade de informações mais específica que eu precisar. Vou mostrar aqui também a área da página de trabalho. Essa área, vocês vão ver que vai aparecer tudo que é em relação aos meus clientes, em relação à criação de conteúdo, em relação ao trabalho. Só não vai aparecer o que é do pessoal e o que tá lá no archive, que é o que simplesmente tá antigo, tá? Que página é essa do archive, né? Vou explicar um pouco melhor para vocês a lógica. O que acontece dentro do meu negócio? Eu tenho projetos com início, meio e fim. Então, no momento que a gente finaliza um projeto, eu vou pegar esse cliente e eu vou colocar ele em outra área para que ele não fique aparecendo como outra opção aqui na hora de eu criar uma nova página, por exemplo. Então, eu vou vir aqui, por exemplo, no cliente, eu vou colocar em mover para. E daí aqui eu vou mover para o archive. Pronto, dele já não aparece mais. E na hora de eu colocar a área, ele também não vai aparecer novamente aqui quando eu criar uma nova tarefa, um novo compromisso. Então isso também ajuda na hora de criar novas tarefas, não ter tantas páginas aqui, não ter tantas informações, porque a ideia aqui nessas páginas é de eu ter uma lista pequena, que seja algo rápido também na hora de eu criar uma nova tarefa. Assim é a forma que eu melhor me organizo a longo prazo. Agora, pensando em algo mais assim de curto prazo, de todo dia ter um lembrete na agenda, eu comecei a utilizar exatamente o aplicativo Lembretes. Todo domingo à noite ou segunda-feira pela manhã, eu vou abrir esse aplicativo Lembretes, que é da Apple mesmo. Tem tanto daí no iPhone quanto no Mac, o que me ajuda a ter tudo integrado. Então eu vou receber uma notificação no meu celular, vou receber uma notificação no Apple Watch, vou receber uma notificação aqui no computador. Não existe nenhuma possibilidade de eu não lembrar daquilo. E isso também sincroniza junto com o meu calendário, que também faz tudo ficar mais integrado, porque na hora de eu entrar em qualquer reunião, vai estar lá no meu calendário tudo certinho, essa parte de tarefas da semana. Então eu vou vir aqui e vou simplesmente anotar o que eu vou precisar fazer de acordo com o que eu tinha lá dentro no Notion. E aqui o legal é que tu consegue colocar alguma etiqueta no formato de hashtags, para que isso facilite na hora de encontrar aqueles projetos, todas as tarefas relacionadas àquele projeto, todas as tarefas relacionadas à parte pessoal, por exemplo. Então, nesse caso, vou colocar aqui cliente, e daí a partir disso a gente tem todos do cliente aqui. Dentro de cada tarefa, eu gosto de colocar a data. Então, por exemplo, seria isso hoje, e eu teria feito isso às 9 da manhã. Fica basicamente assim e a gente consegue colocar como concluído as coisas e vai dar como concluído, ele pode ficar aqui ou sumir. Isso tu pode escolher dentro da tua lista de lembretes. Eu gosto de deixar como sumir mesmo para não ter mais coisas aqui. Uma das melhores dicas que eu já ouvi voltadas à gestão, tanto de projetos quanto de vida, é simplificar.
E o simplificar pode ser simplesmente utilizar só uma agenda ou fazer um sistema que funcione para ti no digital. Esse tipo de sistema mais automatizado é o que funciona para mim. Eu já busquei fazer tudo extremamente aesthetic, super estiloso, assim, cheio de fotinhos, mas eu acho que é mais importante a gente retirar um pouco das distrações muitas vezes. Eu vou finalizar o vídeo por aqui, mesmo que ainda faltem mais de 2.000 arquivos para subir aqui no meu Drive, e eu tenho certeza que isso vai liberar muito mais gigas aqui do armazenamento do meu computador. Espero que tenham gostado bastante desse vídeo. Todos os links comentados estão na parte da descrição. Se precisar de mais alguma outra informação, só me perguntar que a gente conversa. Até a próxima. Tchau, tchau!